Existem dezenas de ferramentas de IA que prometem revolucionar a sua criação de conteúdo. Eu conheço mulheres empresárias, empreendedoras que criam conteúdos nas redes sociais utilizando o auxílio da inteligência artificial, de uma, duas inteligências artificiais, de maneira muito genérica. Elas vão lá, criam um prompt super genérico, manda para a IA devolve com um conteúdo mais genérico ainda, sem autenticidade, sem aquela naturalidade, humanização. E o resultado disso tudo é, claro, falta de resultado, frustração, um conteúdo que não engaja, um conteúdo que não converte em resultados. E aí é claro que se pensa que o problema está na inteligência artificial, sendo que não, muitas vezes o problema está em quem está comandando, quem está dirigindo essa inteligência artificial. Então aqui nesse vídeo eu quero te mostrar de uma vez por todas quais são as IA que de fato eu vejo que hoje realmente tem entregado aquele resultado que promete e ao mesmo tempo facilita essa jornada ao invés de complicá-la. Mas eu também quero te mostrar como fazer isso, porque não basta você entender qual é a IA que melhor performa de acordo com o seu objetivo, mas também, é claro, como guiá-la para que você extraia os melhores resultados. E olha, eu já vou te adiantar que caso você saiba utilizá-las da maneira correta, o jogo muda e muito. É por isso que desde já eu quero que você entenda que cada IA tem um momento específico de ser utilizada. Algumas funcionam melhor para determinados momentos, outras para outros momentos, e é isso que eu quero que você entenda desde já nesse vídeo. Por isso eu vou te mostrar então o mapa completo de quais são as ferramentas que eu utilizo, em qual momento eu utilizo cada uma delas e o que muda quando você para de usar a inteligência artificial de forma genérica por impulso e passa a usar de maneira estratégica. E antes de mais nada, eu quero que você entenda o seguinte: criar conteúdo no Instagram basicamente tem 3 etapas distintas. A primeira etapa é o planejamento, segunda etapa, produção, e a terceira etapa, muito ignorada inclusive, é a etapa de análise de resultados. E o que eu vejo muito por aí é que a maioria das pessoas só usa a inteligência artificial na segunda etapa, que é a etapa de produção. Então, na hora de criação de um roteiro de Reels, na hora de criação de um carrossel, ao criar uma legenda, só que aí está o grande erro, porque você pode sim e deve utilizar a inteligência artificial não só na parte de produção, mas na primeira e na terceira etapa, ou seja, na etapa de planejamento e na etapa de análise. Aliás, é aí que você vai economizar tempo e potencializar muito os seus resultados. Então, o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo agora é como utilizar, como separar cada uma dessas etapas e também qual é a IA ideal que você vai utilizar dentro de cada uma delas. É claro que eu vou sugerir a inteligência artificial e você vai, enfim, testar aí caso você já utilize alguma que funciona bem. É importante que você a mantenha e vá testando outras concomitantemente, assim você vai conseguindo comparar e chegar a uma conclusão do que é melhor para você e para o seu negócio. E vamos então para a primeira etapa, que é a etapa de planejamento. Aqui, é claro, eu gosto muito do ChatGPT para esse planejamento mensal da minha produção de conteúdo. Inclusive, em alguns outros vídeos eu já disse o quanto ele ajuda em toda essa construção do seu posicionamento no que se refere à parte da construção do seu nicho, da sua persona, da sua esteira de produtos e serviços, o que é muito importante também. Então, essa parte de planejamento, ela é essencial para que você vá para a segunda, que é a produção de conteúdo em si, para que essa produção te traga bons resultados. Esse planejamento, ele é a base, ele é o que vai definir os próximos passos. E o ChatGPT, sim, te ajuda muito nesse processo. Mas é claro, não adianta colocar ali dentro prompts, comandos genéricos, pedindo, por exemplo,
me ajude a construir a minha persona e só, ou me ajude a construir um cronograma de 30 dias de conteúdo. Isso aqui é muito vago. E quando você entrega um comando vago, ele vai te devolver com uma resposta vaga. E é por isso, inclusive, que eu desenvolvi a minha própria IA, o meu próprio agente dentro do ChatGPT, onde eu compilei todas as estratégias que eu desenvolvi ao longo de 5 anos produzindo conteúdo nas redes sociais, hoje contando com mais de 100 mil seguidores no Instagram, sou palestrante internacional, sou mentor em posicionamento digital, vice-presidente da Comissão de Marketing Digital da OAB de Goiás. Então, unindo todas essas minhas especializações, eu decidi criar o meu próprio agente, caso você queira recebê-lo e utilizá-lo dentro do ChatGPT. Eu vou deixar o link aqui para você adquiri-lo por um preço singelo. Lá dentro você consegue construir a sua persona, o seu posicionamento, extrair de forma detalhada as dores, desejos e dúvidas principais do seu cliente, montar a sua esteira de produtos e serviços, e então, é claro, ir para a prática de fato, né, depois desse planejamento. Mas ele então te ajuda perfeitamente a construir toda essa base que eu mencionei, a parte do planejamento que é essencial para o seu negócio e que de forma alguma você deve ignorar. Agora, seguindo para a etapa 2, que é a etapa de produção, de criação em si do conteúdo, eu vou te sugerir 3 IAs muito importantes e que eu utilizo diariamente dentro da minha rotina. A primeira delas, mais uma vez, é o ChatGPT. Eu sei que muita gente vai falar, mas eu sei que o ChatGPT ele é bom, é importante, esse eu já uso, vai para a próxima. Mas tem gente que ainda não usa, então é importante eu mencionar o ChatGPT aqui. Inclusive, essa minha IA que eu mencionei, ela faz também essa parte de produção de conteúdo. Ela cria roteiro, cria legenda, traz estratégias dentro do algoritmo. Então já é tudo pronto, pensado para que você consiga extrair os melhores resultados de acordo com o que o algoritmo já quer de você, e é claro, de acordo com a construção do seu planejamento anterior. Agora, passando então para a segunda IA que eu gosto muito de utilizar para a produção de conteúdo, é o Claude. Eu tenho testado há pouco tempo o Claude, confesso, há poucos, nem seria meses, né? Seria há poucas semanas realmente. E ele tem, inclusive, me surpreendido com a sua entrega, com os resultados e a qualidade desses resultados, trazendo um conteúdo humanizado, um conteúdo estratégico de qualidade. E é claro, como eu já disse, é preciso saber direcionar, é preciso saber trazer os comandos ideais para realmente conseguir extrair uma boa entrega. Mas o Claude também é uma boa opção para criação de conteúdo, criação de roteiros, criação de legendas e também para sugestão de temas, tá? Então ele pode analisar o seu mercado, o seu nicho, extrair ali sugestões de assuntos para você trabalhar dentro do seu conteúdo. E esse com certeza é um dos pontos mais importantes, porque muita gente trava na ideia do que trazer de conteúdo dentro do seu Instagram ou outras redes sociais. Então o Claude tem sido muito bom também para trazer ideias diferenciadas, ideias que realmente têm um bom potencial ali dentro de como o algoritmo funciona, de como as pessoas têm buscado. Ele também entrega uma explicação muito boa do porquê ele está te entregando aquele resultado. Então, no geral, qual é a visão que eu trago para você que deseja criar então o seu conteúdo, essa etapa 2, né, com o auxílio da IA? Não precisa ter ChatGPT e Claude ao mesmo tempo. É uma ou outra. O ideal é você testar e, é claro, se você já testa, você já vai perceber qual dos dois você já está mais acostumada. Mas caso não, eu aconselho que, se você tiver a possibilidade, testa os dois concomitantemente, assim você consegue ver qual entrega mais aquele conteúdo que está mais alinhado com o que você deseja, e assim você mantém o que for da sua escolha. Para quem ainda não sente que está no momento de testar 2 IAs ao mesmo tempo e quer um veredito final, eu ainda aconselho que você utilize o ChatGPT. Pode ser que daqui a 1 mês, 2 meses eu mude de opinião, porque a IA muda muito o tempo todo, mas eu vou trazendo outros conteúdos para você, falando sobre as atualizações e trazendo sempre a minha opinião a respeito disso. Então é por isso também que eu te aconselho, se você tiver interesse em saber mais sobre esse universo, seguir o canal e ativar as notificações para que assim você fique por dentro de tudo. Falando ainda de criação da etapa 2, para geração de imagens, o meu
preferido, meu queridinho, é o Gemini. Eu tenho inclusive vídeo aqui no canal mostrando como eu utilizo o Gemini para criação de imagens ultra potentes, principalmente falando de criativos para quem utiliza tráfego pago. Então o Gemini vale muito a pena, ele é muito bom, a sua entrega tem sido maravilhosa. Para quem quer uma estética mais relevante, uma estética mais chamativa, com certeza vale a pena o investimento. Agora, falando da etapa 3, que é a etapa de análise, muito ignorada, mas muito importante, porque sem ela você não consegue entender o que está performando bem, o que você precisa corrigir, talvez que tipo de conteúdo não utilizar mais e qual tipo de conteúdo começar a implementar. Então, para que você utilize IAs que realmente funcionem, é preciso que você tenha tido uma certa constância aplicando as estratégias definidas no planejamento e assim você tenha um volume de informações para serem analisadas. De nada adianta você postar no Instagram, falando de Instagram aqui, 4 conteúdos em um mês e querer analisar esses resultados, tá? Então é importante ter uma boa constância, extrair esses números do último mês e assim sempre, todos os meses, assim como eu faço por aqui, todo final de mês, analisar essas métricas e entender o que performou bem, o que precisa ser corrigido e tudo mais. Eu aconselho que você utilize 2 IAs que eu já mencionei aqui, que são as IAs que eu utilizo todos os dias aqui dentro do meu negócio, dentro da Imperium Treinamentos e dentro do meu escritório de advocacia, que a gente produz conteúdo para o meu escritório também. Eu utilizo o ChatGPT para análise e também Claude, que recentemente eu comecei a implementar para essa parte de análise e tem me surpreendido bastante. No ChatGPT, falando da Cria Pra Mim, que é a minha IA, você tem a possibilidade de pedir para ela analisar, inclusive, roteiros já criados, conteúdos já criados. Ela te dá uma nota relacionada àquele conteúdo e diz o que você deveria ter corrigido ou deve corrigir para os próximos, por exemplo, mudança no gancho, mudança na copy, mudança na legenda. Ela faz isso por você. Então, na Cria Pra Mim, você consegue fazer isso. No âmbito geral também, você consegue pegar prints dos insights do seu perfil, jogar lá dentro do ChatGPT, pedir para ele analisar os seus conteúdos, tirar print do seu perfil e dos insights e pedir para ele analisar os conteúdos, os números e ver o que você precisa melhorar, traçando até mesmo um plano de ação para os próximos meses. E agora falando do Claude, uma coisa que eu achei assim extremamente válida, que eu gostei bastante, é que além dele analisar essas métricas, esses números, que você manda os prints ali para ele analisar, você pode pedir para ele criar esse plano de ação para o próximo mês e ele joga automaticamente esse plano de ação em um arquivo no Notion. Para quem usa o Notion e utiliza ele ali para estruturação de estratégias e tudo mais, isso é interessante. Ele faz o seu plano de ação, já joga automaticamente ali no seu Notion para você só ir seguindo esse plano de ação, dando sugestões de assuntos, temas relevantes, o que você precisa mudar, enfim, é constância também. Então, para mim, são as 2 ferramentas principais para você utilizar para análise, ChatGPT e Claude. Mas olha, é importante, acima de tudo, você lembrar que a IA, ela não deve fazer o julgamento por você em nenhuma dessas etapas. Ela vai te direcionar, mas é preciso que você entenda sobre algoritmo, é preciso que você entenda mais sobre produção de conteúdo, consuma mais conteúdos a respeito disso, porque é você, no final das contas, que precisa tomar a decisão final do que deve ser feito. Não fique refém da inteligência artificial, porque muitas vezes, quando a pessoa fica refém da inteligência artificial, ela perde a humanização do seu conteúdo, a autenticidade do seu conteúdo, e ele acaba ficando muito padronizado, muito parecido com todos os outros. Afinal de contas, quem cria conteúdo com IA, no geral, acaba tendo ali aquela mesma pegada em si, se não souber humanizar. Não sei se você já percebeu isso vendo conteúdos nas redes sociais, mas é muito comum perceber que aquele conteúdo ali, ele tem toque de IA, caso ele não tenha um toque humano em si, né? Caso a pessoa não se preocupe em realmente colocar
a sua visão dentro daquele conteúdo. Então é importante que o julgamento final ele sempre seja seu, que é a expert do assunto, que é a que entende de fato o que está falando, a sua vivência, as suas experiências, o seu público diariamente. E resumidamente então, essa é a experiência atual que eu venho tendo com relação à inteligência artificial dentro dessas 3 etapas. É claro que você não precisa ter todas de uma vez, é importante que você analise o que é necessário atualmente dentro do cenário do seu negócio e conforme forem surgindo outras necessidades, você vai se atualizando, você vai incrementando novas estratégias. É claro que existem também outras IAs muito importantes que são muito válidas, inclusive, eu pretendo falar sobre elas também. No final das contas, o que eu aconselho é que você pense atualmente qual é a etapa que mais faz você perder o seu tempo e gastar a sua energia de forma desnecessária. Sabendo disso, identificando dentre essas 3 etapas qual delas é o seu maior gargalo, aí sim você começa então a implementar a IA ou as IAs que você julgar importante. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários qual delas você utiliza, qual você acrescentaria, qual tem sido a sua melhor experiência, enfim, eu vou gostar bastante de saber a sua visão e também caso você tenha dúvidas sobre outras inteligências artificiais ou sobre esse universo do empreendedorismo digital feminino, eu estou à disposição para te ajudar, deixa aqui nos comentários. Mais uma vez peço para você se inscrever no canal caso tenha gostado desse tipo de conteúdo e é claro, nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo e até já!